Na China tem o WeChat. Cria aqui o do governo, vai criar a plataforma do governo, vai ter que ter um comitê lá plural. Eu acho que vai cair todo mundo fora do Brasil. A minha perspectiva, minha leitura é essa. E li, né, a nota da União Europeia condenando veementemente a fala do CEO da Meta. Então, Delmanto, eles vão ter que sair do Brasil, vão ter que sair da União Europeia. Eles já estão lançando foguete. Eles vão aprender que o Brasil não é um quintal. Não é só o Brasil. Vai cair o Instagram, vai cair o X, vai cair o WhatsApp. Acabou. Por outro lado, não ter mídia social também é bom. É isso que a Silene está falando. Uma delícia. Eu gosto, vivia tão bem. Vamos fazer um passeio no parque, nós vamos ter mais tempo para ir pro parque. Vai cair tudo. Não vai ter mais Instagram. Essa gravação que a gente está fazendo, ela vai passar na Meta. Vamos ver o que eles... se eles vão bloquear ou vão deixar a liberdade de expressão. Olá, bem-vindo ao programa Pode Falar. No programa de hoje abordaremos um tema de extrema relevância, as fake news na era digital. Recentemente, a Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, anunciou o fim do seu programa de checagem de fatos nos Estados Unidos, substituindo por um sistema de notas da comunidade. Essa decisão levanta questões sobre a eficácia no combate à desinformação e as possíveis implicações éticas e legais dessa mudança. Para aprofundar essa discussão, eu conto com a presença da professora e jornalista Silene Victor e do advogado Roberto Delmanto Júnior. Deixa eu colocar os dois aqui. Olá, muito obrigado pela participação. E para você que nos acompanha, fique conosco uma conversa esclarecedora sobre os rumos da informação na internet e os desafios de equilibrar liberdade de expressão e combate à desinformação. Olá, Silene Victor, Roberto Delmanto Júnior. Esse assunto, eu adoro discutir esse assunto, porque ele é de extrema relevância e de importância para a gente e ele tem questões relativas à minha profissão, que é o jornalismo. Né? Só fazer o primeiro esquenta, né, dessa entrevista, o William Delmanto, muito bom revê-lo. O que eu penso, eu acho que eu fiquei com uma frase que para mim marcou bastante, que foi: fato não é censura. Uhum. Então, acho que todas as vezes que nós falamos sobre fake news, tem muito uma ideia de verdade. E nós não estamos falando de verdade, nós estamos falando de fatos. Então, acho que a discussão, e é muito bom, né, pensar nessa linha de discussão. Claro que tem uma abordagem jurídica, muita gente tem uma divisão, alguns grupos defendem uma regulação, outras já dizem que o Brasil, outros grupos afirmam que o Brasil já tem leis suficientes e que, por exemplo, aquela ideia de que, por exemplo, as pessoas, né, homossexuais, a população LGBTQIA+, pode ser tratada como, né, isso pode ser tratado como uma doença, né, uma doença mental, enfim, uma desordem, que foi uma das... Até achei que isso fosse fake news quando eu li, que eu fiquei bastante apavorada. E alguém respondeu lá, né, no comentário da reportagem, dizendo: o Brasil tem leis suficientes para tipificar isso como crime de ódio. Ponto. Mas a questão é com qual frequência essa propagação, a propagação de discurso de ódio nas mídias sociais tem sido, não digo que tem sido observada. E aí eu vou, né, no avançar da nossa discussão, pensar numa questão, por exemplo, vamos pensar na questão climática. A questão climática é uma das pautas mais expostas a fake news. E no momento em que o mundo está assistindo a desastres climáticos de grandes proporções. Então, esse aviso, essa decisão da Meta vem numa hora bastante preocupante. Então, para você, o que eu estou entendendo aqui é que, para você, essa ação da Meta, corremos o risco de ampliar as fake news, é isso? É isso. Assim, na minha perspectiva, claro, né, o Delmanto pode trazer aí a questão do direito, né, da justiça. Eu trabalho, né, a minha perspectiva como jornalista, como pesquisadora na área da comunicação e trabalhando principalmente temas humanitários, e, entre eles o das mudanças climáticas. Um dos maiores desafios para nós hoje é reduzir o negacionismo climático, que está também atrelado ao negacionismo científico. E isso se dá ao aumento da propagação de desinformação pelas mídias sociais. Então, assim,
sempre houve rumores, sempre houve falácia, né? Quando se fala em comunicação, não tem como dissociar da propagação de rumores, mas não há dúvida que as mídias sociais vêm intensificando. Então, é um volume e uma velocidade que nós não vamos conseguir, não vou nem dizer controlar, porque aí eu vou na contramão, mas assim, conseguir monitorar de alguma forma. Delmanto, você acha que essa decisão da Meta pode aumentar aí ou ampliar essa voz da fake news ou não? Eu não acho. Eu venho trazer um lado oposto. Eu entendo, William, que a sociedade, as pessoas, não são, por mais enviesadas que sejam, por mais que se tenha aí absolutismos conceituais de visão de vida, de compreensão de assuntos, eu entendo que a desinformação se combate com informação, jamais com qualquer tipo de censura e jamais com a instauração de um chamado Ministério da Verdade. É muito delicado você se apropriar de uma visão e dizer que essa tua colocação ela é a absoluta verdade, não admitindo questionamentos, não admitindo outras posições, outras visões. É evidente que aqui não se está tratando daquelas hipóteses sem pé nem cabeça, como dizer que a Terra é plana, não é? Como dizer que o Sol não é Sol, como dizer que o branco não é preto, como dizer que enfim, são coisas evidentes e manifestas. O que me chama a atenção é a questão sobre o aspecto de conceitos, sobre o aspecto de entendimentos, sobre aspectos de visão de mundo. E isto nós temos que ter a mais ampla liberdade para as pessoas se manifestarem, não é? É evidente que aquele que se transformou com essas redes sociais, a conversa de bar, em algo que pode ter uma repercussão gigantesca. É verdade. Uma pessoa falando uma bobagem pode realmente ter um alcance absurdo, mas, ao mesmo tempo, ao se atingir um número absurdo de pessoas, isso também será visto por um número tão absurdo quanto de críticos. Então, eu acho que não é o faroeste que menciona aí alguns. Eu acho que da democracia nós temos os debates. Se a pessoa falar uma estupidez, ele vai ouvir. Se eu aqui no seu canal, se eu aqui no Jornal da Cultura, se eu aqui numa entrevista falar uma estupidez, eu vou ser bombardeado, eu vou ser cancelado, eu vou ser exposto publicamente como uma pessoa que não tem nenhum conhecimento. Então, eu vou ser destruído na minha imagem também. Então, assim, tem pessoas que estão nem aí com a sua imagem, é verdade, não é? Colocam as bobagens. Agora, nós precisamos separar, e isso é a questão, e vamos abordar com calma aqui, né? O que é crime, o que é a utilização de interposta pessoa, ou seja, o cara não é ele que escreve, usa uma terceira, põe uma mentira deslavada para atingir a honra, mas isso nós entramos na esfera criminal, tá? O que me preocupa é realmente, e aí foi a decisão da Meta, como era a decisão do X, de você, e agora da Meta de cancelar, eles tinham criado uma verdadeira empresa de checagem de fatos dentro da própria Meta. Só que chegou à conclusão que essa checagem de fatos ela tem um viés. Nós todos somos seres políticos, nós todos temos as nossas verdades. E fora a questão de custos, fora a questão de responsabilidade. De repente você se torna um censor, você se torna um dono da verdade. É muito delicado, é difícil, a questão é difícil. Deixa eu ampliar mais aqui esse debate, porque o que eu estou vendo é assim, você é favorável a não colocar limites, né, nesses veículos, né? Como... Os limites são os da lei, William. Tá. Os limites são os do Código Penal. Tá, eu tem que ter limite. Tá, os tradicionais veículos de comunicação, por exemplo, eles sempre tiveram limites impostos pela própria legislação para exatamente evitar difamação, violação de direitos autorais, etc. Mas isso não impediu também da propagação de mentiras, a gente sabe disso, porque agora nós temos uma mídia social que ela quer não ser regulada por absolutamente nada. Isso não seria também um tiro no pé? Porque você tem que ter
uma vez divulgado nas redes sociais, você não consegue apagar aquela memória daquela pessoa que já assistiu. Nós estamos vendo um monte de coisa, de aberrações que são divulgadas nas redes sociais, né? Como é que impor esse limite sem regular, sem censurar? Elas também deveriam estar subordinadas a uma legislação a qual as emissoras ou aos veículos tradicionais estão, ou não? A questão, só complementar rapidinho, depois eu passo a palavra. A questão é a seguinte: é de responsabilização, né? O veículo de jornal, você tem o editor responsável. Você tem lá a pessoa que vai ser responsabilizada. Você tem o jornal que pode ser processado a fazer uma reparação civil, não é? Inclusive, isso gerando multas enormes e até a sobrevivência de alguns meios de comunicação. Então, já nas redes sociais, o que precisa ser estabelecido, e aí sim nós temos que ter uma regulação, é mecanismos de compliance, mecanismos de verificação de autoria, que nem esses bancos digitais que você tem que ter a foto para você que é a mesma. Eu acho que nós temos que exigir das plataformas que aquele que escreve, ele deve ser identificado, como se fosse um banco com identificação de rosto. Porque se alguém me xinga, se alguém me ofende, se alguém fala que o Delmanto é XYZ e tal, e eu quero processar, eu tenho que ter o direito de rapidamente conseguir chegar nessa pessoa, como eu chegaria num veículo de jornal, como numa reportagem assinada. Então, a regulagem que precisa é da viabilização de responsabilização e, como já tem o direito de resposta judicial e de tirada do ar, o que não existe hoje. Este é um problema muito sério. E aí vira a selvageria, porque as pessoas se sentem livres, como numa multidão, para cometer um crime, ninguém vai me pegar, não é? A certeza da impunidade. Então, nós precisamos ter uma regulação sobre a identificação de quem escreve. Isto, sim, é a minha posição. E a punição, né? Silene. Silene, eu penso assim, na perspectiva da comunicação. Claro, o Delmanto traz, né, esse olhar do direito, e eu penso, Delmanto, que nós estamos falando de peixe grande. O peixe pequeno nas mídias sociais, ele não tem poder. Uma pessoa, chamar um cidadão comum, né, uma expressão ruim, mas assim, uma pessoa, um não formador de opinião, melhor classificação. Essa pessoa que usa as mídias sociais, ela, na verdade, é uma propagadora de uma fake news, de uma desinformação que veio de um peixe grande. Então, eu acho que vale a pena a gente dividir aqui. Isso é histórico na comunicação. Mesmo durante, né, a fase isolada dos meios de comunicação de massa tradicionais, né, como jornais, rádio e TV, eles nunca falaram diretamente por uma grande audiência, sempre passaram por um filtro de um formador de opinião. E o que nós temos visto hoje é que como é que vamos pegar pessoas com 5 milhões de seguidores nas mídias sociais. Nós não temos jornais hoje no Brasil com esse alcance. Nós temos poucos veículos, poucos telejornais com esse alcance de 5 milhões, 10 milhões de seguidores que tem ali um influencer, um político, um governador, um deputado, etc. Tem um trabalho que foi feito pela FGV, anos atrás, durante o pico da chegada dos venezuelanos no Brasil, para pedido, né, de reconhecimento ali da situação de refugiado. E esse monitoramento da FGV foi nos formadores de opinião. Não vou falar nomes, porque para não complicar a vida do William. Né? Mas, assim, gente grande, deputados, deputadas, né? Influencers, etc. E a quantidade de desinformação, de fake news propagada por eles no antigo Twitter, isso estava provocando, e assim, é muito complicado, eu vou tentar falar, né, tentar buscar minimamente algumas comparações, mas guardando as proporções. E, por exemplo, durante o pico da disseminação daquelas fake news, nós vimos aumentar a violência contra venezuelanos. E num período que a gente teria de fazer uma análise muito cuidadosa, houve, por exemplo, ali no começo da pandemia,
que levou até um esfaqueamento que levou a óbito um venezuelano, porque havia uma disseminação de fake news de que os venezuelanos que estavam em São Paulo, que estavam no Brasil, teriam prioridade em receber o auxílio emergencial. Então, assim, uma fake news, e nós precisamos nos lembrar do caso daquela dona de casa, a Eliane, se eu não me engano, lá no Guarujá, que foi linchada, né, foi morta da forma mais brutal e primitiva, né, vítima de um lixamento, porque a foto dela foi propagada no Facebook, associaram a imagem dela de uma bruxa, uma mulher que estava envolvida com bruxaria, e a lincharam ali dentro da comunidade. Esse caso, né, teve repercussão nacional e tudo mais, e nós temos... Isso são casos que, enfim, tem essa visibilidade. E como esse também, o assassinato desse venezuelano durante ali o primeiro ano da pandemia. Então, esse tipo de monitoramento, como feito pela FGV, mostra que o peixe grande, né, e que esses formadores de opinião, eles não estão nem aí em propagar fake news. Talvez, e aí eu passo, né, aqui para vocês, para a gente refletir a esse respeito. Será que, quando eu estava falando para o William antes de você entrar, um vereador, que depois se tornou prefeito, tem um vídeo com milhares de visualizações no YouTube, no qual ele diz que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma agenda de esquerda, e ele segura um papel, um punhado de papel, e ele diz assim, olha, se o Brasil assinar esse documento aqui, não é assim. Isso é um tratado internacional não vinculante, que foi adotado por unanimidade pelos 193 Estados-membros da ONU, entre países de governo neoliberal, de esquerda, de centro-esquerda, etc. E ele fazendo uso daquilo como se fosse um documento que o Brasil ainda ia assinar. E tem milhares de visualizações. E essa informação que é fake news, né, porque o Brasil já havia assinado, já havia adotado a agenda, esse vídeo está lá, com milhares de visualizações, e nunca ele saiu do ar. Então, essa é a minha preocupação em relação à responsabilidade, em relação, né, como responsabilizar esses formadores de opinião que têm milhões de seguidores, muitas vezes quando o estrago já está feito. Essa é a minha preocupação. Pois é, Delmanto. Aí, a Silene, ela tem essa preocupação do fake news, né? Você nunca se apaga, né, o fake news. Você nunca apaga o fake news. Como é que o ordenamento jurídico brasileiro define a responsabilidade dessas plataformas digitais hoje em relação ao conteúdo publicado por seus usuários? Então, não define, né? O crime de fake news existe somente no período eleitoral. Tá? No período eleitoral existe o crime de fake news, tá? Sem ofensa a ninguém, sem injúria, sem calúnia, sem difamação, sem incitação ao crime, sem discurso de ódio, sem racismo. O fake news, por si só, ele é um crime que existe durante o período eleitoral. Terminado o período eleitoral, não existe mais o crime de fake news, porque o legislador quis limitar o direito de expressão exclusivamente na parte de campanha eleitoral. Tá? Saindo de campanha eleitoral, é só injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, e aí por diante são os crimes do Código Penal. Agora, vamos lembrar um pouco, 1938, Estados Unidos, né? Estados Unidos, 1938, nós tivemos ali o Orson Welles, ali anunciando na rádio CBS a invasão do mundo por extraterrestres. Ah, sim. Gerou pânico nos Estados Unidos. Então, uma fake news na rádio CBS, Orson Welles, 1938, gerou uma comoção nacional de que a Terra estava sendo invadida por ETs. Então, assim, esse negócio é antigo, gente. Né? É antigo. Agora restou potencializado que não precisa de uma rádio, né? O que começou lá com uma brincadeira, com a questão de aqui no Halloween, virou um pânico, né? Então, hoje nós temos as redes sociais, como muito bem foi lembrado, tem pessoas aí com 5 milhões de seguidores, tá? Mas essas são altamente preocupadas, tem que ser, porque senão vai cair o mundo delas. A verdade é que vem a responsabilização, vem o descrédito, né? Agora, o que eu digo assim,
acho muito difícil. Se uma pessoa como que você vai controlar isso? Né? Então, se a pessoa ali, nesse caso do tratado, né, é uma desinformação, é um tratado internacional, ali tudo, o sujeito segura, como se o Brasil, como se aquilo fosse um nada. É uma opinião estapafúrdia, uma opinião que, bobear, a ignorância é tão grande daquele que fala, né? A pessoa propaga a sua ignorância, né? E a prepotência, ela anda junto, né, com a ignorância, né? Essa é a realidade, né? E tem muitas vezes com a ingenuidade. Tem pessoas que erram sinceramente também. A ingenuidade o erro, o que é de mais de mais aflitivo no erro é que o erro é sincero. Então, às vezes a pessoa também pode estar falando uma bobagem e ela está acreditando naquilo. Ela já foi vítima de uma desinformação, de um fake news, e ela retransmite. Quantos nós já não recebemos um negócio? Putz, olha que absurdo, vou retransmitir. Você, não, peraí. Aí logo vem alguém falando, olha, isso aqui é uma bobagem, isso aqui é mentira. Então, às vezes, você acaba propagando uma fake news, também de boa fé, porque você está dando as suas caras para bater. Agora, claro que existem interesses políticos, né? O grande mesmo é questão de campanha eleitoral. É isso, é poder. Não é? A poder e competição de empresas, né? Que com fake news você pode acabar com um banco, com fake news você pode acabar com a reputação de uma empresa, e as empresas vivem de crédito, e crédito depende de reputação. Olha só, ainda batendo nessa questão da meta, não pode esquecer que essas empresas, elas não têm mais força do que o Estado, que representa a sociedade. Ela é uma pessoa jurídica, então ela está dentro da existência legal, né? À medida que o direito ou que a legislação permite que ela exista. Então, portanto, quem controla a lei, claro, vai controlar qualquer corporação. Por outro lado, Silene, o perigo que você sempre prega aí é da liberação geral, né? Dar espaço à promoção de atividades criminosas, né? Abuso infantil, ao terrorismo, né? Esse fake news que prejudica o andamento da sociedade. Isso. E aí eu queria trazer exatamente para essa direção. Eu trabalho, como vocês sabem, com jornalismo humanitário, com questões humanitárias. Apresentei com o meu grupo, né, de pesquisa na Universidade Metodista, jornalismo humanitário e intervenções de mídia, e o que nós temos observado, o Delmanto e o William, é que mesmo em cenários de crise humanitária, a propagação de fake news não tem cedido. Então, mesmo diante da dor, do sofrimento humano em larga escala, nós temos identificado propagação de fake news. Então, o Delmanto traz um exemplo, né, que somente em período eleitoral tenha, né, a criminalização de fake news, e isso aconteceu, Delmanto, você me corrige se eu estiver errada, durante o desastre no Rio Grande do Sul. Então, imagine, diante de tanta dor, um dos maiores desastres da história deste país, nós vimos multiplicadores, influencers com milhões de seguidores dizerem que aquilo não tinha nada a ver com mudanças climáticas, foram buscar no histórico ali de enchentes, de inundações na cidade, na década de 60 e 70, algo que é absurdamente, né, contra toda a base científica que nós temos, que comprovam, né, e nós não estou falando de meia dúzia de cientistas, estou falando em consenso, não só o consenso do painel intergovernamental para a mudança do clima, mas os grandes cientistas brasileiros endossando esses documentos, esses relatórios do IPCC, que os eventos extremos estão se tornando mais intensos e frequentes. Então, o que aconteceu em São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo, em 2023, e o desastre no Rio Grande do Sul em 2024, isso só evidencia que nós temos mais do que evidência científica para falar dos extremos climáticos. E nós vimos deputados federais, nós vimos vereadores, nós vimos políticos, nós vimos formadores de opinião dizerem, né, que não tinha nada a ver com mudanças climáticas, como também dizer que tal influencer tentou levar ajuda para o Estado e o governo federal impediu, que o governo federal não aceitou ajuda de um país, ou seja, né,
aeronave de um país e que, na verdade, era um recorte de uma decisão do governo federal. Então, houve ali uma tentativa do ministro, à época, né, responsável pela SECOM, o Paulo Pimenta, de tipificar como crime, né, e criminalizar, portanto, aqueles que estavam disseminando fake news. Aí eu venho para o exemplo do conflito, né, em Gaza. A mesma coisa, a quantidade de propagação de fake news e desinformação que contribuiu essa propagação, contribuiu para atrasar qualquer tentativa de acordo de paz, ao fazer com que a opinião pública internacional não reconhecesse, né, a situação, inclusive em Gaza, né, os crimes, e aí é área, né, do direito, mas trazendo uma abordagem do jornalismo humanitário, tá, nós sabemos o quanto de violações, né, de crimes de guerra foram cometidos ali, mas a propagação de fake news envolvendo, né, o lado palestino, e algumas, claro, né, sobre Israel, não vamos, né, uma via de uma única mão, houve propagação de rumores, né, de fake news, perdão, dos dois lados, isso atrasou bastante, né, uma atuação mais efetiva da opinião pública internacional para pressionar os governos para que nós reduzíssemos aquela carnificina. Então, não me preocupa, eu não quero ser irresponsável em dizer isso, mas, assim, eu tenho uma preocupação menor com a fake news do dia a dia. Uhum. Eu tenho uma preocupação menor. O que me preocupa mesmo é aquilo que diz respeito ao destino da humanidade, as mudanças climáticas, as guerras e os conflitos. E aí eu queria trazer, se vocês me permitem, um exemplo de um estudo que foi feito, e nós temos usado muito esse estudo, de um professor que estava fazendo a sua pesquisa como visitante em Harvard, e ele mostra que durante a Guerra Civil em Ruanda, em 1994, né, o genocídio em Ruanda, o Delmanto trouxe aqui, né, o exemplo dessa fake news, né, da invasão dos ETs, e nós temos o exemplo da Rádio 3.000 Colinas em Ruanda, que propagava o discurso de ódio e desinformação, nem usava essa palavra em 1994, contra os Hutus contra, né, ali os Tutsis. E aí o que acontece é que esse pesquisador evidenciou que nas aldeias onde a rádio não sintonizava bem, a matança foi menor. Isso é um estudo científico. Ok. Ele analisou, né, os dados de delegacia, de óbitos, etc. Então, me preocupa muito. Claro que a fake news do dia a dia é preocupante, mas me preocupa essas, né, que acabam impactando uma coletividade. Mas aí é que está, né, Delmanto? O que ou quem define o que é fake news ou o que é fake news? Como é que nós vamos fazer esse levantamento? Como é que nós vamos fazer esse remodelamento, né, de um possível processo de definição judicial em relação à liberdade de expressão, em relação ao que é fake news ou não? Essa que é a questão de fundo, né? Quem é o detentor da verdade, né? E aí, quando uma coisa é o falso, outra coisa é a chamada desinformação ou ainda a distorção de um fato verdadeiro dentro do seu contexto histórico, né? Então, assim, realmente muito difícil você ter uma autoridade, não é, para cravar o martelo, defender, olha, isso aqui é desinformação, isso aqui é falso. O falso e o verdadeiro em si, se provar ali de forma acima de qualquer suspeita, acima de qualquer dúvida, acima de qualquer, né, com a perícia, com o evento, porque hoje a gente pode duvidar de tudo. Os vídeos com a inteligência artificial, as vozes, as imagens, é muito difícil. Daí a minha grande preocupação, né, lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, durante a campanha eleitoral, se criou, né, ali um gabinete para procurar as desinformações, né? Agora, quem que está por trás disso é um ser humano. É um ser humano que pode ser de esquerda, é um ser humano que pode ser de direita, é um ser humano que pode ser de nada, ser apolítico,
Mas nós todos temos as nossas pré-concepções de mundo. Nós todos temos as nossas opções. E esse, no filtro de se dizer o que pode ser dito, não, aquilo que me agrada, ok. Aquilo que não agrada as minhas convicções, isso é fake news, isso é desinformação. Nós temos nítida a presença de um viés. Não é? Quando em determinado sentido, se tolera mais, passa, e quando é em sentido contrário, daquele que está no poder, sobretudo, aí o rigor é mais do que evidenciado e exagerado, inclusive. Então, existem sim 2 pesos e 2 medidas, sobretudo daquele que está analisando. Existem os vieses de visão de mundo. É muito difícil. Eu tenho realmente receio de se criar um tribunal da verdade, um legítimo receio nesse sentido. Agora, em período eleitoral existe, está ali, aquele que sofreu vai reclamar, isso não é verdadeiro, e vai ser submetido ao judiciário. Agora, eu acho que não dá. Por isso que a Meta pulou fora disso aí. É difícil você ter um departamento. Então, vamos lá, botar nós 3 aqui de uma matéria. Isso aqui é fake news, é desinformação. Eu posso falar, não acho que é. É um direito da pessoa entender de forma diversa. Não, mas é claro que está errado. Não, está errado na tua concepção. Na minha, né? Eu não sou terraplanista e acredito nas mudanças climáticas. Óbvio, eu entendo. Mas o ser humano não está há 300 mil anos na Terra. A Terra tem milhões de anos. Tem aqueles que defendem que a gente não fez nem cócega no que seria as mudanças naturais de um planeta. Ou que foram as construções lá no Rio Grande do Sul, em lugares de risco, que acabaram gerando essa possibilidade. Então, assim, eu sou contra. Eu entendo que são as mudanças climáticas, não sou aqui, é óbvio, mas eu defendo o direito daqueles de falarem para nós o que é bobagem, porque o que a gente está falando para eles é bobagem. A gente fala, não, mas tem a tese de Harvard, tem a tese da UCLA, tem a tese da União Europeia. Tudo bem, tem as teses, mas eu não acredito na sua tese. Eu posso discordar? Posso discordar? Então, assim, mas a discordância dele atingiu 10 milhões de pessoas, atrapalhou, mas incomodou. Eu acho que desinformação se combate com informação. Então, assim, é muito difícil. Nós temos que conviver com a desinformação, conviver. Claro que eu vou ficar louco da vida. Se fizeram uma desinformação na minha pessoa, eu vou ficar louco da vida, eu vou querer processar, vou querer pedir explicações. Então, assim, nós precisamos de uma regulação das redes no sentido de identificação das pessoas, de garantia de retirada de conteúdo do ar, só que, assim, com decisão judicial. Mas demora, tem que ter acesso à justiça. Aí vamos ver como que vai descobrir isso, como vai resolver isso aí. Não é? Ou criar uma justiça que seja célere, só para tratar essas coisas, né? Não sei. Difícil, identificação das pessoas e retirada do ar. O problema é não retirada do ar. Entendeu? E aí vem a censura. É complicado, porque a censura é antes, né? Você tirou depois, mas você acaba, de qualquer maneira, calando a pessoa. Eu tenho um conhecido meu, ele tem aí um viés político, e ele escreve artigos altamente educados, mas os artigos realmente muito interessantes. Derrubaram ele no Facebook, fizeram lá uma campanha de não, denuncia esse cara. O Facebook cortou a conta dele, mas porque ele falava coisas que incomodavam, coisas que iam contra a majoritária. Mas ele não ofendeu ninguém, ele estava expondo a opinião dele, ele foi calado, um homem altamente calado. Então, eu acho que a Meta cansou disso. Quem que vai reclamar é a própria comunidade. Ou seja, deixou os leões. A verdade é essa, o árbitro jogou a toalha, não quer mais ser árbitro. O nosso tempo está se esgotando aqui, não tem mais tempo, porque esse assunto é amplo demais, mas eu queria só botar só uma última coisa para a gente fechar aqui, Silene, que eu sei que você está doida para falar. É exatamente isso que o Delmanto falou agora aí. A gente corre o risco de perder o nosso poder de reflexão se a gente começar a regular demais as plataformas, porque hoje o que é considerado fake news talvez seja uma abertura para uma discussão maior de um fato que ele existe. Por exemplo, a comunidade científica ela evoluiu até hoje por causa disso, contrapondo o que já existia na época, né? Se a gente fosse olhar o fake news lá do passado, o que era considerado como fake news, a Terra é redonda, não sei o quê, um cara veio e falou, um maluco falou que a Terra é redonda. O que é isso? Você está louco? Isso é
contra qualquer imaginação, e ele naquela época foi massacrado. Então, é isso que você está querendo dizer, né, Delmanta? E aí, Silene, como é que a gente fica nessa questão? Como saber separar o joio do trigo aí? Pois é. Eu entendo, aí assim, estava quietinho aqui ouvindo o Delmanto, mas agitado ao mesmo tempo, Delmanto. As provocações. Sim, mas assim, muito bem-vinda, né? É isso, o diálogo, ele é uma condição primária para que a gente consiga, né, discutir esses temas, que são temas de interesse da sociedade, e não é só o Brasil. Né? Eu tenho viajado muito, tenho visto essa preocupação no mundo inteiro, e que bom que o William traz aqui esse espaço. Eu acho que tem algumas questões que nós precisamos separar. Primeiro, a gente tem evitado a palavra verdade, porque verdade, eu gosto de uma fala do professor Carlos Eduardo Lins da Silva, da USP, foi editor, né, em jornais, Folha, por muitos anos. Ele diz algo interessante, né? Verdade é um conceito filosófico, então nós não estamos falando de verdade. Eu assistia a TV fechada esses dias aqui, acompanhando o anúncio, né, do possível ali, o acordo do cessar-fogo, né, em Gaza. E aí eu ficava, né, agitada, e, meu Deus, não é possível que ele está falando isso, discordando, aqui sozinha, discordando da fala dos comentaristas, porque eu conheço um pouco aquela realidade de estar no Oriente Médio, inclusive pelo Jornal da Cultura e tal. Então eu dizia, não procede isso que ele está dizendo, mas ele não estava dizendo uma mentira. É diferente. Ele estava trazendo um recorte ideológico. Então, ideologia, pluralidade ideológica é mais do que bem-vinda. Porque senão nós vamos viver num mundo de bolhas. Então não é isso. Então, verdade, a gente tira. Vamos falar de fatos. Então, eles estavam, de fato, trazendo um debate sobre os fatos em Gaza, mas numa abordagem enviesada para um lado de Israel. E eu, atenta a todas as questões que envolveram a resposta desproporcional de Israel, estava dizendo, sim, brutalidade, terrorismo cometido pelo Hamas, mas nós temos de considerar ataque a hospitais, a profissionais, trabalhadores humanitários, a expulsão da agência da ONU para a migração de palestinos no Oriente Médio, tipificada por Israel como terrorista. E aí, então, eu estava questionando a linha editorial, não fake news. Então, agora, fake news é completamente diferente. O que é fake news? É a propagação de uma mentira. É a propagação de desinformação. E isso precisa ser combatido na sua base cotidiana. Então, e aí eu penso que eu volto na frase, né, do começo, não me lembro agora qual foi a entidade que usou essa frase, eu volto com a frase do início da minha fala. Fato não é censura. Fato não é censura. Ele pode ser, por exemplo, a TV Globo cobre um fato, o Jornal da Cultura, o mesmo fato, a Folha, o Estado, e a matéria vai sair diferente, porque esses veículos têm linha editorial, mas o que eles não vão fazer, exatamente pelo que o William trouxe no começo da fala, né? Existe uma preocupação, existe uma responsabilidade do jornalista, do veículo, do editor, né? Então, esse cuidado que nós temos de tomar. Eu queria só mencionar, William, rapidinho, que nós cochilamos nessa decisão da meta. Em 2021, quando a Frances Haugen, eu trabalho isso com meus alunos na pós no FGV Law, o caso da Frances Haugen, né, que apareceu ali apenas, né, sem o nome, sem identificação, que era a informante dos jornais dos Estados Unidos, sobre o que eles já viam, o departamento dela de segurança, né, da engenharia de segurança, já havia alertado a Meta, que o discurso de ódio estava mantendo as pessoas mais tempo nas mídias sociais. E, obviamente, isso, a Meta monetizando com isso. E depois ela denuncia também a questão
do algoritmo que provoca danos a mulheres, a meninas em todo o mundo, que é o algoritmo de um padrão estético, etc. Essa denúncia da Frances Haugen levou o Zuckerberg levou o CEO da Meta para o Senado americano, foi prestar ali esclarecimento, e nós deixamos esses 2 anos, 3 anos, né, dessa denúncia, e agora vem essa bomba para a gente. Então, acho que vamos ter de discutir, né, localmente cada questão. Infelizmente, eu tinha que fazer um programa 2 para falar sobre esse tema, que nosso tempo já acabou. Deu uma desculpa, não vai dar mais tempo para a gente falar mais nada. Agora eu só ia falar da taxação do Pix. Da taxação, pois é, isso foi uma polêmica incrível, né? Mas pode falar rapidamente aí. Então, eu dizendo o seguinte, eu entendo que esquece, ninguém vai conseguir impor assim a Meta, a X, são grandes corporações internacionais, eles vão deixar as pessoas falarem como quiserem, vai degladiar, vai virar um tiroteio. Na pior das hipóteses, são retirados do país, como já caiu o X, capaz de cair o WhatsApp, capaz de cair o Instagram. Cai, não vai ter, não é? Essa é a questão. Eu acho que nós vamos chegar nesse ponto, não vamos ter Instagram no Brasil, não vamos ter Meta. Excesso de judicialização. O governo que vai ter que criar o dele. Na China tem o WeChat. Entendi. Cria aqui o do governo, vai criar a plataforma do governo, vai ter que ter um comitê lá plural. Eu acho que vai cair todo mundo fora do Brasil. A minha perspectiva, minha leitura é essa. Não é só do Brasil, do mundo, porque vai lembrar que a Meta recebeu uma multa de 800 milhões de euros vamos cair do fora. Reino Unido. Eu acho que vale a pena, desculpa, eu acho que vale a pena uma parte 2 com outras pessoas também. Eu estava em Portugal e li, né, a nota da União Europeia condenando veementemente a fala do CEO da Meta, e principalmente por acusar a União Europeia de algo que eles, né, disseram enlouquecido. Então, assim, não é Brasil. Então, Delmanto, eles vão ter que sair do Brasil, vão ter que sair da União Europeia. Eles já estão lançando foguete. Eles vão aprender. Google, Jeff Bezos também já está lançando foguete. Eles vão aprender que o Brasil não é um quintal. O Brasil não é só o Brasil. Não, o Brasil não é Europeia. Vai cair o Instagram, vai cair o X, vai cair o WhatsApp. Acabou. É isso que vai cair. Pois é, isso é ótimo. Aí nós vamos passear no parque, nós vamos ter mais tempo para ir pro parque. Vai cair tudo, não vai ter mais Instagram. Por outro lado, nessa, viu? Por outro lado, não ter mídia social também é bom. É isso que a Silene está falando. Uma delícia. Eu gosto, vivia tão bem. Vamos olhar no rosto das pessoas. Vamos ler, vamos ter físico. Vai cair tudo. Essa discussão é maravilhosa. Obrigado. Desculpa não dar mais tempo para a gente continuar, mas eu vou fazer uma segunda edição e a gente precisa falar um pouco mais sobre esse assunto, porque esse assunto é muito interessante. Agora, o curioso disso é que esse vídeo, essa gravação que a gente está fazendo, ela vai passar na Meta. Vamos ver o que eles... se eles vão bloquear ou vão deixar a liberdade de expressão. Deixa o pau comer. É isso aí. Obrigado pela participação, Delmanto. Obrigado, Silene. Obrigada. E até o próximo programa. A gente nunca pode perder o bom humor. Isso, exatamente. É isso. Abraço. Tchau. Tchau.